Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, fique aí comigo, pois nos próximos minutos nós vamos refletir sobre algo da palavra de Deus para nossa edificação. Eu te espero. Olá, graças e paz, voltamos. E hoje a nossa palavra oportuna está com o tema o caminho de acesso ao Santo dos Santos. E uma pergunta para cada um de nós: você conhece o caminho, esse acesso do Santo dos Santos? Você já acessou esse caminho alguma vez na sua vida? E nós vamos refletir na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Acompanhe, por favor. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Então a carta de Hebreus, ela vai apresentar Jesus Cristo aqui como incomparável superioridade. Cristo, ele é superior em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. O sacrifício que Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, fez, que ele mesmo se ofereceu, foi melhor do que o sacrifício que os sacerdotes levíticos apresentaram. Na nova aliança que ele firmou, ela também, Hebreus vai falar que é superior à aliança antiga. Jesus também é um sacerdote superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens imperfeitos, que ofereciam sacrifícios também imperfeitos, realizados por profetas, sacerdotes também imperfeitos. Jesus não. Jesus é o sacerdote perfeito, que ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito para aperfeiçoar homens e mulheres imperfeitos como nós. Então, essa carta vai falar exatamente dessa questão. Então, em virtude do perfeito, completo e final sacrifício realizado por Cristo, o texto vai apresentar que temos alguns privilégios, algumas questões práticas, ele vai falar que precisamos ser plenamente, tomar para si plenamente, usufruir plenamente. O povo de Deus tem esses privilégios que devem ser usufruídos, e que não são, por muitos, infelizmente, ainda não usufruem, não acessaram essas bênçãos para si. As pessoas estão acessando tantas coisas hoje, acessam Instagram, acessam Facebook, acessam WhatsApp, acessam tantas redes sociais, mas eu pergunto para você, você já acessou hoje o Santo dos Santos? Você já acessou o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor? Você já clamou por Ele? Já pediu por Ele? Ele sacrificou-se a si mesmo por cada um de nós, Então nós vamos falar rapidamente aqui de alguns pontos que são privilégios, O autor exorta os crentes a desfrutarem de alguns privilégios que são essenciais na vida de cada cristão. A primeira coisa que ele vai falar no versículo 19 é que nós temos acesso à presença de Deus.
Você sabia que você tem acesso à presença de Deus? Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos antigamente, antes de Jesus. Mas nós, por causa do sangue de Cristo, ele vai falar no texto, podemos ter intrepidez, ousadia para entrar livremente no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. Mas, infelizmente, muitos nunca acessaram esse lugar do Santo dos Santos. Deus quer que você acesse esse lugar. Deus quer que nós, todos os dias, viemos acessar esse lugar. A presença de Deus está disponível. Você não tem nada que impeça você. E nós vamos ver isso nesse texto. O segundo ponto que ele vai falar é que nós temos esse acesso, acesso a um novo e vivo caminho para Deus. Certo? No versículo 20 ele vai falar sobre isso. É um caminho para a presença de Deus. Estava cercado por uma grossa cortina, um véu, como a gente sabe, né? Então, um espesso véu. Mas com a morte de Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo. E o caminho para Deus foi aberto. Você pode confirmar isso em Mateus, capítulo 27, versículo 51, em Lucas, em Marcos também, está referindo a esse véu que foi rasgado com a morte de Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Esse caminho é um novo e vivo caminho para cada um de nós. Esse caminho não é um ritual, uma cerimônia, uma liturgia, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. E olha que interessante esse adjetivo vivo. Significa que o caminho que Cristo abriu para nós não é uma rua sem saída, mas uma rodovia que nos conduz à salvação, à própria presença de Deus. Este novo e vivo caminho não é apenas uma rota de passagem, mas é uma jornada transformadora para o seu coração, que nos renova, que nos aproxima cada dia mais e mais de Deus. O sacrifício de Jesus removeu todas as barreiras, todas. Não há nada, você tem aí um novo e vivo caminho que vai levar você a acessar o Santo dos Santos, a essa presença de Deus na sua vida. Então, acesse esse lugar. Separe um tempo, né? Porque não há barreiras que separam você mais do Santo dos Santos, né? Você tem acesso direto ao Pai. Glória a Deus. Então, eu preciso reconhecer Jesus como o caminho. Isso é o primeiro passo essencial. Reconhecer que Jesus é esse caminho para esse vivo, esse novo e vivo caminho, né? De presença do Senhor. Ele nos convida a deixar para trás as velhas práticas e os antigos caminhos de vida, para que possamos abraçar um relacionamento vivo e restaurador com Deus. A terceira coisa que ele vai falar, que nós temos acesso a Cristo como o nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Os sumos sacerdotes, eles tinham acesso, o povo acessava o sumo sacerdote uma vez por ano para um sacrifício. Jesus, você tem total acesso. Ele é o nosso grande sacerdote. O texto vai falar que ele é o nosso grande sacerdote na casa de Deus. Em Hebreus 4, ele vai falar que ele subiu aos céus, ele está nos céus. Ele está lá na sala do trono. Ele é o nosso sacerdote que está lá intercedendo por cada um de nós. Ele ouve o seu clamor. Ele sabe que você sofreu porque ele também sofreu. Ele padeceu sem pecado algum. Ele sabe a dor que você passa. E ele é o teu sumo sacerdote. O Cristo Senhor que está no céu é o nosso sumo sacerdote. Então, você não precisa ter medo. Tem pessoas que têm medo de acessar a sala do trono, o Santo dos Santos. Você não precisa ter medo, mas plena fé para entrar na presença de Deus. Isso é algo tremendo. Você foi purificado, o texto vai falar, a sua consciência foi purificada, seus pecados foram perdoados. Então nós somos santificados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. A quarta questão, que temos que permanecer firme nessa nova aliança. Para que eu possa acessar esse lugar, eu preciso estar firme. Ele vai nos exortar no versículo 23 a nós estarmos firmes na questão da nossa salvação. Ele fala, guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar.
Eu pergunto, você tem vacilado? Você tem deixado de acessar esse lugar? Então ele vai dizer que depois que Cristo fez por nós, depois do que ele fez por nós não podemos vacilar nem retroceder. Devemos ficar firmes sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quem fez promessa não foi um homem, não foi pessoas, foi o próprio Deus que prometeu tudo isso para cada um de nós. As promessas de Deus, elas são plenas. Ele nos perdoou, Ele nos fez promessas maravilhosas e que serão cumpridas. Com Deus, porém, você pode crer que elas serão cumpridas, cada uma delas. Ele não é homem para que minta, o texto vai dizer. Então não tire os olhos de Cristo, não tire. Fiquem sabendo que o justo vive pela fé e não retrocede. O próprio capítulo 10 de Hebreus, mais na frente, versículos 38 e 39, vai falar que Deus não se agrada naqueles que se retrocedem. Deus não se agrada. Então nós somos os da fé, não somos dos que retrocedem. Até porque aqui, Hebreus está sendo escrito ao povo judeu, ao povo que estava longe, que por causa da perseguição, das lutas, eles estavam deixando a fé cristã, voltando ao judaísmo, abandonando o caminho do Senhor. Nós não somos os que abandonam, que retrocedem, nós somos os da fé. Deus não se agrada com aqueles e aquelas que retrocedem. Os que são de Deus não voltam atrás, de forma alguma. Eles permanecem firmes até o fim. E a última coisa que ele vai nos exortar, que temos que nos encorajar uns aos outros e buscar ter comunhão também uns com os outros. No versículos 24 e 25, ele termina falando isso. Olha, para que eu e você tenhamos acesso à presença poderosa, o Santo dos Santos, eu preciso ter comunhão com os nossos irmãos. Na vida cristã não podemos ficar desanimados, precisamos estimular uns aos outros no amor. Ele vai falar no amor e na prática das boas obras. Então a igreja é um corpo, um rebanho, uma família. Não podemos viver isolados, como muitos estão vivendo isolados. Não podemos ficar desigrejados, como muitos estão usando esse termo. Eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu amo a Deus, mas eu não congrego em nenhuma igreja, eu fico em casa mesmo e tal. Isso não é bíblico, isso é antibíblico, certo? A comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, não é uma sugestão, mas é uma necessidade, uma absoluta necessidade para o povo de Deus, de encorajamento dos valores cristãos uns com os outros. É quando estamos reunidos, é que nós acessamos a presença real de Deus. E nós então concluímos que precisamos não olhar apenas para trás, a fim de avaliar o que recebemos de Cristo. Tem pessoas que, eu tive uma experiência, eu tive uma visitação de Deus, eu visitei um dia o Santo Santos. Eu estou perguntando hoje, qual é a sua experiência? Tem pessoas que vivem de experiência dos outros. Nós precisamos olhar para frente a fim de aguardar a gloriosa vinda do nosso Redentor que está vindo. Eu preciso entender que Ele está vindo nos buscar. E também nós temos privilégios maravilhosos, significativos, associados à nossa nova vida cristã, e que o autor de Hebreus deixa bem claro para cada um de nós, né? Então, à medida que nos aproximamos do dia em que Cristo voltará, nós vamos sim enfrentar muitas lutas espirituais e até mesmo tempos de perseguição. As forças anticristãs, elas estão crescendo cada dia mais e mais. As dificuldades jamais devem se tornar desculpa para que eu não possa me reunir, para que eu não possa estar nos cultos, na igreja, servindo ao Senhor com meus irmãos. Então, andar pelo novo e vivo caminho de acesso ao Santo dos Santos é andar com confiança. Essa confiança não se baseia em nossa própria força ou mérito, mas na fidelidade e promessa de Deus. Ao reconhecermos Jesus como caminho, somos chamados a depositar toda a nossa confiança nele, sabendo que ele intercede por nós. É ele quem sabe da tua dor, do seu sofrimento. Fale com ele, acesse o sumo sacerdote, acesse esse santo lugar, acesse a sala do trono. Ele intercede por nós e ele que nos guia segundo a vontade do Pai. Então, essa jornada requer de você e de mim uma prática de fé, de entrega,
de renúncia, de vida com Deus, de acessar esse lugar. Pare de acessar horas e horas o Facebook, o Instagram, e acesse mais o Santo dos Santos. Confiar em Deus significa acreditar que Ele está do nosso lado, mesmo quando o caminho parece incerto. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra oportuna e que esta mensagem chegue a cada lar, cada coração, cada família e faça a mudança necessária para a qual o Senhor deseja. Que essa mensagem, Pai, toque os corações e que nós possamos acessar esse lugar, o Santo dos Santos, possamos todos os dias guardar um tempo das nossas vidas, ter comunhão uns com os outros, saber que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E assim eu oro abençoando cada lar, cada família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até a nossa próxima Palavra Oportuna.